Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha dessa semana. Hoje serão as atividades de matemática, tá? Das páginas 7, 8 e 9. Então, peguem a apostila de vocês do segundo bimestre e já vai abrindo nas páginas, vai acompanhando a explicação da Pro e já vão realizando, tá? Então, olha só, pessoal. Lá na página 7, né? Começa com a roda de conversa e está falando assim. Você sabia que há muitos indígenas no Brasil? Indígenas são os índios, né? E a gente sempre conversa sobre isso durante as aulas, sobre os índios que existem no Brasil. Então, olha só. Observe na tabela a população indígena do país, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010. Então, foi realizada uma pesquisa para ver o número de indígenas que tem no Brasil, tá? Em determinados lugares, ó. Então, aqui, no município Benjamin Constante, o número de indígenas é de 9.833. No município de Pesqueira, 9.335, e no município de São João das Missões, 7.936, tá? Aí, pessoal, a partir dessas informações contidas nessa tabela, aí na página 7, vocês vão responder essas 4 perguntinhas para mim, ó. Então, na letra A, qual o número da tabela tem o 9 na ordem das centenas, né? Então, vocês já sabem lá a ordem dos números, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Aqui ele está perguntando qual número da tabela tem o 9 na ordem das centenas, tá bom? É só anotar aí na frente o número que é. Depois, na letra B, qual município tem a população indicada por um número cujo algarismo 3 aparece na ordem das dezenas e das unidades? Então, qual desses números aqui na tabela tem o número 3? Tanto nas ordens das dezenas, como nas ordens das unidades, tá? Anota aqui aqui não, né? Aí na apostila de vocês, tá? Agora na letra C. Qual o algarismo da ordem das unidades de milhar do número que indica a população de Pesqueira? Então, agora vocês vão olhar só o de Pesqueira, tá? E o número das ordens das unidades de milhar. Que número que é esse? Tá bom? E, pessoal, a letra D é resposta pessoal, tá? Então, capricha, olha só. Você sabe se há população indígena em sua cidade? Converse com seus colegas a respeito. Então, né, a gente não vai conversar com os colegas, mas vocês vão conversar com os familiares de vocês aí em casa, tá? Pergunta para eles se eles sabem se aqui na cidade de vocês, né, existe população indígena, se tem índio, tá bom? E coloquem a respostinha aí na apostila de vocês, tá? Agora, pessoal, na página 8, começa as atividades, tá bom? Então, olha só, na atividade número 1, tem outra tabela para vocês observarem, agora é dos municípios do Brasil em 2010, tá? E tem lá agora 4 municípios e o número da população de cada um deles na frente, tá certo? Agora, a partir dessa tabela, ainda na página 8, vocês vão responder algumas perguntinhas, ó. A letra A está falando assim: vamos relembrar como compor e decompor o número que indica a população indígena de Barcelos usando as fichas coloridas. A cor de cada ficha representa uma ordem. Então, lembra dessas fichinhas que a gente estudou lá no comecinho do ano? Que a gente recortou essas fichinhas, fizemos um jogo, tudo? Então, agora a gente vai rever elas mais um pouquinho, tá? Então, ó, só para a gente relembrar. A fichinha verde é a fichinha das unidades, a amarela da dezena, a azul aí na apostila de vocês é a centena e a cor-de-rosa é a unidades de milhar, tá? Aí no primeiro item tá falando assim: as fichas abaixo representam a decomposição do número que indica a população do município de Barcelos. Então, ó, decomposição, vamos relembrar, é o número que está escrito em pedacinhos, tá? Então, olha como ele foi escrito, ó. Primeiro 8.000, depois 300, depois 60 e o número 7. E vocês vão escrever na linha aí na apostila de vocês essa decomposição na forma de
adição, tá? Então, pessoal, vocês só vão copiar os números que estão nas fichas, só que entre uma ficha e outra, vocês vão colocar o sinalzinho de mais para separar, tá? Continuando, ó, próximo item. Para compor esse número, as fichas são sobrepostas, respeitando a ordem de cada algarismo. Sobreposta é colocada uma em cima da outra. Então, tá vendo as fichinhas que estavam aqui em cima? Foi colocada uma em cima da outra e formou o número da população do município de Barcelos, tá? É o que vocês já sabem. Agora, pessoal, a gente vai continuar lá na página 9 a respeito da atividade número 1, tá? Então, tá dizendo assim, ó. O número 8.367 é composto por 4 algarismos, 4 números. E cada um deles assume um valor dependendo da ordem que ocupa na escrita. Então, olha só. O 8, né, que é o primeiro número aqui. Ele está nas unidades de milhar, ele é igual a 8 vezes 1.000, 8.000. O número 3, qual a posição dele? São 3 centenas, então vai ser 3 vezes 100 igual a 300. O número 6, ele está na posição da dezena, então 6 dezenas é igual a 6 vezes 10 igual a 60. E o 7 está na posição da unidade, então 7 unidades é igual a 7 vezes 1 igual a 7. Então, observem bem esse esqueminha aqui, que a próxima atividade vocês terão que fazer parecido, tá? E agora aqui embaixo, ó, escreva esse número com palavras. Então, vocês vão escrever aí na apostila de vocês, com palavras, o número 8.367, tá? Bem fácil, né? Agora na letra B, ó. Vamos decompor a população indígena de São Paulo de Olivença. Opa! São Paulo de Olivença. Ah lá, escreva no quadro de ordens o número que indica essa população. Então, para vocês saberem que número que vocês vão colocar aqui no quadro de ordens, vocês vão olhar lá na tabela, na página 8, e vai pegar o número lá da população indígena de São Paulo de Olivença, tá? E vai colocar aqui, ó, o número da unidade, da dezena, da centena, a unidade de milhar e dezenas de milhar, tá? Como vocês também já sabem fazer. Continuando, ó, embaixo tem assim, o número 14.974 é formado por 5 algarismos, e cada um deles assume um valor dependendo da ordem que ocupa na escrita. Lá, vocês vão ter que fazer agora, parecido com aquele que eu expliquei de cima, tá? Ah lá, ó, escreva o valor de cada algarismo. Então, o número 4 unidades, 4 vezes 1 é igual a... Vocês vão escrever o resultado aí na apostila de vocês. Depois o 7 dezenas é igual a 7 vezes 10, que é igual a... Vocês vão colocar o resultado. Depois do 9 centenas, 4 unidades de milhar. E o número 1, uma dezena de milhar, tá? Então, vocês vão colocar o resultado aqui bonitinho de cada uma dessas operações. Depois que colocou os resultados, tem mais 2 perguntinhas aqui embaixo, ó. A primeira, decomponha esse número. Então, vocês vão fazer a decomposição, igual vocês fizeram lá na página 8, com a ajuda das fichas. Só que aqui não vai ter as fichas, tá? Mas também é coisa que vocês já sabem fazer. Escreve o número 14.974 e façam a decomposição dele, tá? Escrevam eles em pedacinho, como se fosse nas fichas coloridas lá, tá bom? E embaixo, ó, escreva o número 14.974 com palavras. Então, vocês vão escrever como se lê esse número aqui, tá certo? Pessoal, para encerrar aí na página 9, a atividade de matemática de hoje, tá? Tem a atividade letrinha C, que está pedindo, escreva a população indígena dos municípios indicados no quadro de ordens. Então, vocês vão ter que escrever aqui, ó, cada número no seu quadrado certinho. Primeiro, do São Gabriel da Cachoeira, coloca o número aqui, lembrando que é só olhar o número lá na página 8, na população indígena do Brasil, na tabelinha que tem lá. E depois, Santa Isabel do Rio Negro. Vai colocar o número aqui também, cada um na sua posição correta. Depois que preencheu a tabela, aqui do lado da tabelinha tem assim,
decomponha esses números. Então, também vocês vão fazer a decomposição deles, igual vocês fizeram na atividade anterior, tá? Escrevendo em pedacinhos, tá bom? Pessoal, então, essas foram as nossas atividades de hoje de matemática. Façam todas elas com muito carinho e não se esqueçam de me encaminharem a foto dessas atividades para eu estar anotando aqui em casa, tá bom? Essa semana só vai ter mais uma atividade bem rapidinho, então não vamos deixar atrasar nada, tá? Um beijo!